Vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês sobre os pilares do marketing médico. Então, o que eu acredito que é fundamental para qualquer médico que tem consultório entender, saber sobre marketing médico. A gente escuta muito falar sobre marketing, o que é marketing, se é vender curso, vender infoproduto, se é você gravar vídeo para o Reels, gravar vídeo para o TikTok, gravar vídeo para o YouTube. E eu vou dar primeiro um conceito do que eu acredito que seja marketing médico. E depois a gente vai falar hoje sobre os pilares do marketing médico, estratégia, estudo de negócio, DNA do paciente, jornada do paciente e funil de vendas. Então vamos lá. Primeira coisa é, qual é o conceito de marketing médico? É você entender profundamente as necessidades do seu paciente e colocar a sua consulta, o seu atendimento como algo que vai atender a essas necessidades. Simples assim. Se meu paciente está com uma dor no ombro e eu sou ortopedista, o marketing médico vai fazer com que esse paciente me encontre. Ele consiga ir na consulta comigo e resolver o problema dele. Se tem uma pessoa que tem problema de pele ou que quer melhorar a pele, melhorar a acne, melhorar o cabelo, o que eu preciso fazer caso eu seja uma dermatologista? É eu fazer com que essa paciente ou esse paciente me encontre, veja valor ali naquilo que eu estou fazendo e tenha vontade de começar a ser consultada, a ser atendida por mim. Então esse é o princípio do marketing médico, é eu atender às necessidades do meu paciente. Simples assim. Esse aí vai ser a base de tudo que você vai usar. Então vamos lá, estou aqui com o roteiro de hoje e vou entrar um pouquinho em cada um dos pontos, depois a gente vai lá e aprofunda em cada um deles. Primeiro ponto importante é quais são os pilares que eu acredito do marketing médico. Primeiro deles é a estratégia. Não tem porquê eu sair produzindo conteúdo, eu sair gravando, eu sair falando. Por quê? Será que aquilo ali vai ter eficiência? Será que eu sair fazendo story? Será que eu sair fazendo vídeo? Será que eu sair publicando em 1 milhão de redes sociais? Será que eu investi em impulsionar, investir em anúncios? Será que isso faz sentido realmente? Então a primeira coisa é eu ter uma estratégia definida. Por quê? Eu sempre gosto desse exemplo. Se eu for um ginecologista e o meu anúncio, o meu conteúdo estiver atraindo só homem, isso não é eficiente. Por quê? Não é meu público-alvo. Não são as pessoas que eu posso atender. Então a ideia principal é você ter uma estratégia, porque para você ter o seu posicionamento de maneira adequada. Então, olha, eu quero atender só particular. Tudo bem? Vamos desenvolver uma estratégia de marketing que faça com que você tenha pacientes particulares. A minha ideia é ter uma consulta popular, é atender um volume de pacientes muito grande. Ótimo. Vamos ter uma estratégia que vai fazer com que você tenha esse volume de paciente muito grande. A minha estratégia é ter uma clínica, uma rede de clínicas, uma rede de consultórios, é construir um hospital. Ótimo. Como que a gente vai fazer para estruturar isso? Como que a gente vai fazer para as pessoas verem valor em você ou para verem valor na equipe que você está treinando, na sua marca? Então, o primeiro pilar do marketing médico é a estratégia. Sem a estratégia você não tem nada. Uma coisa que acontece muito é que chega algum cliente para mim e ele fala assim: Aled, esse post aqui tá bom? E eu falo, não sei. Qual é o seu objetivo com esse post? Aled, essa headline aqui tá interessante? Não sei. Que é o título do post? Não sei. Por quê? É para que isso daqui? Eu vou usar esse conteúdo aonde? Como que eu vou usar esse conteúdo? Então a primeira coisa é a estratégia, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente faz para desenvolver uma estratégia eficiente de marketing médico. O segundo ponto é o estudo de negócio. Então, quando você tem um consultório, você tem um negócio ali por trás de você. Então é importante que você entenda quais são os diferenciais do seu negócio. Por que eu vou escolher ser atendido pelo Dr. X e não pelo Dr. Y? O que faz com que eu queira ir em você? O que você tem ali de diferencial competitivo? Quais são as forças que você vai ter ali? Quais são os seus diferenciais em relação a atendimento, em relação à facilidade, à velocidade, tempo? O que eu vou ter ali de diferente? Por que eu vou te escolher e não vou escolher outra pessoa? Então aí entra você entender o seu negócio. E não só isso, como que você vai ganhar dinheiro? Será que faz sentido eu cobrar 200, 300 reais numa consulta, 400 reais numa consulta? Isso vai fazer sentido caso me dê retorno, caso traga retorno para mim. Então é muito importante que você entenda o seu negócio para a estratégia de marketing ajudar você
a atingir o objetivo que você quer, a ter um negócio lucrativo, sustentável, que se mantenha ao longo do tempo. Outro ponto importante, outro pilar fundamental, é o DNA do paciente. Então, eu preciso entender profundamente sobre o paciente que eu quero atender. E quando eu digo entender profundamente, é entender quais são os objetivos desse paciente, é entender nesse paciente quais são as dores dele, quais são os desejos dele, o que ele vê como fundamental no médico, o que faz com que ele escolha um médico, quais são os temas que ele fala. Então eu preciso entender profundamente sobre o meu paciente, tá? Outro ponto fundamental, a jornada do paciente. Então esse paciente, como que ele faz para chegar até o meu consultório? Ele vai me procurar no Google? Esse paciente meu, ele vai me procurar no YouTube? Ele vai me procurar por indicação de algum amigo? Ele vai... Como que vai ver no TikTok um vídeo e vai se interessar e vai procurar no Google por mim? Então, qual que é a jornada que esse paciente faz até ele realmente se tornar meu paciente? Qual o caminho que ele percorre até chegar ali na consulta? Então, eu preciso, além de entender as dores, interesses, objetivos, motivações, quem é esse paciente, eu preciso entender qual o caminho ele percorre. Por quê? Eu vou me posicionar no caminho que ele percorre. Se ele está indo pelo Google, eu vou me posicionar no Google. Ele tem que me ver, ele tem que me encontrar. Se ele está me procurando na rede social, no Instagram, eu tenho que ter um perfil ali. Então é importante que em todo lugar que o paciente esteja procurando por aquilo que eu ofereça, eu esteja me posicionando de uma forma adequada. Eu esteja ali aparecendo para ele. E o último pilar é o funil de vendas. Então eu preciso conseguir ter métricas desse paciente. Então eu preciso saber o meu site, quanto que ele está convertendo. Ou seja, quantas pessoas que entram no meu site que realmente estão virando meu paciente. Então eu preciso entender esses números. Quantas pessoas me mandam mensagem e agendam consulta. Quantas pessoas que agendam consulta realmente vão. Então eu tenho que ter ali um funil de vendas. Porque tem muita gente que me procura e pouca gente que marca consulta. Então isso vai diminuindo de etapa em etapa. E eu preciso saber aonde que está o problema. Vamos lá, eu defini uma estratégia de marketing de conteúdo. E eu não estou tendo muito paciente. Por quê? Será que o problema é do conteúdo que não está atraindo as pessoas? Será que o problema não é o conteúdo e sim a venda? Será que o problema é que o paciente está esquecendo de ir na consulta? Será que o problema é o preço? As pessoas estão achando caro? Então qual que é o problema? Se eu não tiver esse funil de vendas muito bem definido, essas etapas que o paciente percorre metrificadas, que eu consiga medir isso, eu não vou saber se a minha estratégia está sendo eficiente ou não. Então é fundamental para o médico entender e compreender qual que é o funil de venda deles, para que você consiga acompanhar, saber o que está errado e ir ajustando ao longo do tempo. Então quais são aqui os 5 pilares do marketing médico? Estratégia, estudo de negócio, DNA do paciente, jornada do paciente e funil de vendas. Com esses 5 pilares, você consegue ali realmente usar o marketing para alavancar o seu consultório e para alavancar os seus objetivos. Senão, você vai ficar extremamente perdido. Você vai fazer uma coisa, não vai ter resultado, vai se frustrar, vai falar, vou desistir, o marketing não é para mim, o marketing não funciona, eu vou usar outras estratégias, vou no doctorado, eu vou usar alguma outra coisa, mas o marketing ali não funciona para mim. E não, é porque os pilares ali estão comprometidos ou porque não tem nenhuma metodologia por trás do que você está fazendo. Então vamos lá, entrando em cada um dos pilares profundamente. Primeiro pilar é a estratégia. O que envolve a estratégia? 3 pontos principais. Primeiro deles é o público, segundo deles é o canal e terceiro é o conteúdo. Então, primeiro, eu preciso entender para quem eu estou me comunicando. Segundo, aonde eu vou me comunicar. E terceiro, o que eu vou falar. Então, eu tenho que alinhar esses 3 pontos. Quem é meu paciente, aonde que meu paciente está e aonde eu vou estar e o que eu vou falar com esse paciente nessa rede social ou nesse local. Então, eu tenho que alinhar esses 3 pontos. Quem é meu paciente, aonde que ele está consumindo conteúdo, que é onde eu vou produzir conteúdo, e terceiro, o que eu vou falar para esse paciente. Dentro do público, o que é importante entender? Você, em geral, terá que nichar. Você vai ter que escolher um público específico. Por quê? Vamos lá. Um exemplo que é muito usado em outras áreas, mas parece que na medicina ele é pouco explorado, que é o exemplo da cauda longa. O que seria isso? Antigamente, quando eu queria procurar, por exemplo, um móvel, eu ia e tinha várias lojas de móvel.
Só que eu queria um móvel específico, eu queria um móvel de madeira rústica. Eu entrava nas lojas de móveis e tinha vários móveis e também tinha um de madeira rústica. Só que eu estava caminhando e eu vi ali uma loja que era especialista em madeira rústica. Lógico que eu olhei aquela loja e falei, é isso que eu estou procurando. Eu quero esse material aqui. Então, todo público que procura móveis de madeira rústica não vai nas outras lojas. Vai nessa loja que é específica naquele produto. Porque eles são especialistas e a comunicação deles é muito mais assertiva. Então, antigamente, quando eu queria uma dermatologista especializada em acne, por exemplo, ela só fala de acne. Eu ia ter várias. Agora, se eu entrar no Instagram e ver uma dermatologista que fala só sobre acne, e eu estou procurando alguém que fale sobre acne, eu vou me conectar. Eu vou ver aquela pessoa uma especialista. Então, às vezes, o médico tem a impressão de quando ele escolhe um público, ele está perdendo paciente. Mas é o contrário. Quando o médico ele nicha o público, ele define um público, ele aumenta a quantidade de pacientes dele. Então, por exemplo, antes, um psiquiatra ia ter que ali ficar disputando, por exemplo, concorrência ou pacientes com outros psiquiatras. Agora, se eu nichar e ser um psiquiatra que fala ali no meu Instagram sobre TDAH, o que vai acontecer? Todos os pacientes ali que têm suspeita ou que estão procurando alguém que fale sobre esse tema vão começar a me acompanhar. Então eu ganhei audiência ao invés de reduzir a minha audiência. Se eu falasse para todo mundo, eu não ia me conectar com essa audiência. Eu não ia me conectar com o público de maneira adequada. Então, quando o médico decide nichar, o que acontece? Ele expande ali o público dele, expande ali a relevância dele. Vamos lá, isso aqui é algo em pedra, eu tenho que, é obrigatório? Então, entra na parte do pilar da estratégia. Por quê? Se eu tenho uma especialidade que ela não tem nenhum especialista na minha região, então eu atendo no interior de Minas, no interior de São Paulo, no interior da Bahia, eu sou o único especialista no raio de 100 km, eu não te aconselho subnichar. Então você vai falar de otorrino, mas você não precisa falar especificamente só de sinusite, só de dor de garganta, só de dor de ouvido. Você é dermatologista, você não precisa falar só sobre doenças relacionadas ali ao só a cabelo, ou só a parte de cuidados com a estética. Não, você pode falar uma coisa mais geral. Mas se tem muita concorrência no seu mercado, cara, eu sou um psiquiatra em São Paulo, é muita concorrência. Faz sentido que você niche, que você vá lá e escolha um público específico. Então você vai ver como está o mercado e aí você vai ver a necessidade de você afunilar muito ou não. Mas, de toda forma, você precisa conhecer profundamente o público que você está falando e se comunicando. O que você vai fazer quando você definir o público? Você vai entender ali a faixa etária desse público, o gênero desse público, os interesses desse público. Você vai compreender ali o que esse público fala sobre, quais são os temas que ele gosta de falar, não só sobre a sua especialidade, mas de maneira geral, porque você pode colaborar com a sua linha editorial outros temas. Eu falo de acne, mas as pessoas que meus pacientes gostam muito, por exemplo, de alguma série específica. Você pode ir lá e falar sobre essa série também com a pessoa. Canal. Então, estratégia é público, canal e conteúdo. Canal. Em qual plataforma você deve estar e de qual maneira você deve falar. Tem uma coisa que acontece muito cada rede social tem a sua maneira de comunicação. Até mesmo um buscador, o Google. Quando eu procuro no Google, eu estou esperando um site que tenha uma determinada comunicação. Quando eu estou no Instagram, eu estou esperando ver vídeos que tenham uma determinada comunicação. Quando eu estou no TikTok, eu estou esperando ver vídeos que tenham outro tipo de comunicação. Então, qual que é o ponto? Eu tenho que entender em qual canal eu vou estar. Então, eu vou publicar conteúdo aonde, eu preciso ou não publicar conteúdo, aonde que eu vou estar presente e como que eu vou me comunicar dentro dessa plataforma. Então, como que é a forma que essa plataforma se comunica para eu pegar o meu conteúdo médico e adaptar a forma que eles estão falando naquele momento. Então eu preciso entender qual que é a comunicação nativa daquela plataforma para eu aprender como que o usuário se comporta ali, para aí sim eu mesclar com os meus temas, com a minha personalidade, com a minha forma de falar. Eu vou juntar ali as duas coisas. E o que eu aconselho? Aonde que o médico deve estar? Aonde o paciente está procurando por ele. Se o seu paciente consome ativamente conteúdos da sua especialidade
No Instagram, você vai ter que produzir conteúdo. Se ele te busca ativamente no Google, é interessante que você esteja posicionado no Google. Se ele te procura no Instagram, no YouTube, é importante que você esteja ali. Então você vai estar aonde o seu paciente está. Precisa começar tudo de uma vez? Não. Você pode começar primeiro em uma plataforma, dominar ela e depois você expandindo para as outras. Outro ponto importante, o conteúdo. Quais são as linhas editoriais que você vai estar trabalhando ali dentro? Então, por exemplo, eu escolhi que eu vou produzir conteúdo no Instagram, tá bom? E eu vou falar sobre TDAH, eu sou psiquiatra. Dentro do TDAH, quais são os temas que eu vou abordar? Eu vou abordar sobre TDAH e trabalho, eu vou abordar sobre TDAH e relacionamento, e eu vou abordar sobre TDAH e fazer links com coisas que aconteceram com essa pessoa na infância. Ótimo, tem 3 linhas ali para eu abordar. Então, dentro do meu Instagram, eu vou abordar essas 3 linhas. E além disso, eu vou colocar ali um quarto tópico. Então, eu também tenho TDAH, eu sou psiquiatra, e eu vou colocar ali um pouco do meu dia a dia, da minha rotina pessoal. Maravilhoso. Você definiu ali 4 linhas editoriais para você seguir no seu Instagram. Por que isso é bom? Por que isso é importante? Primeiro porque você sabe o que deu certo. Então, olha, a linha que eu estou produzindo de TDAH e relacionamento está sendo muito boa. Ótimo, maravilhoso. Então, eu vou insistir nisso. A linha que eu estou produzindo de TDAH e trabalho não está tão legal. Então eu vou ter que ajustar alguma coisa ali no meu conteúdo, porque não está sendo tão interessante. Não está trazendo tantos pacientes quanto a outra linha. Então você vai bolando a estratégia de acordo com o que está dando certo, o que não está dando certo, entendendo ali as métricas de cada conteúdo que você está postando, de cada conteúdo que você está trabalhando ali na rede social. Isso é fundamental. Pronto, definimos a estratégia. Só recapitulando, quais são os 3 pontos que o médico tem que saber sobre estratégia de marketing, que é um pilar fundamental no marketing médico. Público, para quem que ele está falando. Segundo, é o canal onde ele vai falar, aonde que ele vai estar presente, como que ele define isso, aonde o paciente dele está. Então, eu estarei aonde o paciente está me procurando. E terceiro, qual é o tema que eu vou falar. Eu defino o tema pautado nas dores, interesses e desejos do meu paciente. Com isso, a gente consegue fechar ali uma estratégia perfeita de conteúdo. Além disso, o que eu preciso saber? Eu preciso entender e estudar profundamente o meu negócio. Então eu separei aqui algumas perguntas que são para você se fazer. E essas perguntas vão ser um norte, tanto para você melhorar no seu consultório, para melhorar o seu atendimento, mas também para você comunicar isso na rede social, sempre de maneira ética e de maneira segura. Então eu consigo comunicar o meu diferencial de maneira velada, de uma maneira ali muito mais tranquila, muito mais sutil do que uma venda propriamente dita. Então vamos lá. Primeira pergunta que você vai responder. Por que o seu paciente deve se consultar com você? Por quê? Por qual motivo o paciente tem que escolher você como médico? Você vai responder, olha, porque eu sou extremamente capacitado tecnicamente. Ou porque a minha consulta é diferente. Eu não abordo só as questões que o paciente traz ali naquele momento pontual. Eu abordo toda a vida do paciente. Então, eu não faço uma consulta ali pensando só naquela patologia, e sim em toda a história do paciente. Então, eu dou um acompanhamento ali muito mais personalizado, muito mais individualizado. Eu devo me consultar com você porque eu tenho um atendimento ali eficiente, eu sou rápido. A pessoa está com uma dor, ortopedista, eu fui lá, resolvi o problema daquela pessoa. Então, entenda ali quais são os diferenciais competitivos que você tem. Porque a partir disso, você vai entender o que você vai comunicar para o seu público no seu conteúdo que reforce ainda mais a escolha dele. Então, se você tem como diferencial ter um atendimento ali popular, use isso. Busca ali trabalhar esse diferencial competitivo na sua comunicação. Sem precisar falar que seu preço é barato, que a consulta vai ter muita gente. Não precisa falar isso. Você pode fazer isso de uma forma muito mais sutil para que esse paciente conecte com você ali e queira ser consultado por você. Você vai comunicar esse diferencial competitivo da maneira adequada utilizando o marketing. Outro ponto importante que você vai fazer: quais são as forças do seu negócio? O que você é melhor do que os seus concorrentes? Você pode concluir que para você a parte de comunicação é a melhor parte que você tem. Então você tem uma facilidade em gravar vídeo, em gravar conteúdo. Esse é um diferencial do seu negócio, é uma força que você tem. Ótimo! Explore isso, explore a produção de conteúdo.
Led, não é. Olha, eu não gosto muito de produzir conteúdo. Essa é uma fraqueza do meu negócio. Realmente, meus concorrentes, eles têm uma habilidade melhor do que eu em comunicação. Mas, em compensação, a minha consulta ela é extraordinária. Maravilhoso. Por quê? Como que a gente consegue ir aos poucos contornando a sua fraqueza de não ser bom em produzir conteúdo? E como que a gente faz para trazer o maior número de pessoas possíveis para dentro do seu consultório, para que elas vejam o que você está entregando, que elas vejam o seu serviço e que elas queiram voltar e indicar. Pronto. Eu bolei uma estratégia de marketing pautado na força do seu negócio ou pautado na fraqueza do seu negócio, para contornar a fraqueza e sobressair ali uma força que você tem. Então é importante que você lixe ali o que você tem de ponto fraco, para você entender como que você vai contornar isso e listar o que você tem de ponto forte, para você explorar isso na sua comunicação e explorar isso na sua estratégia. Outro ponto muito importante, o que você valoriza como importante para o seu negócio. Então tem uma coisa que é muito legal de fazer, que é a carta de princípios. Eu aconselho que todo empresário desenvolva a carta de princípios e todo médico desenvolva a carta de princípios. Então se você é médico, você tem um negócio, você é empresário. Então é importante que você coloque ali o que você acredita como certo para o seu negócio. Quais são os valores que você quer transmitir para as pessoas. Pode ser segurança, acolhimento, transparência, informação, escuta ativa, o que você quer ali, o que você acredita que é importante para você. Para mim é muito importante que o paciente ele me veja como referência. Para mim é muito importante que o paciente me veja como acessível para ele. Para mim é muito importante que o paciente veja valor no meu negócio e valorize ali o que eu estou fazendo, o serviço que eu estou fazendo. Então você vai entender ali o que para você é importante. O que para você ali faz diferença? O que você não abriria mão? Olha, eu não abriria mão de ser visto como referência. Eu não abriria mão de dar conforto para o meu paciente. Eu não abriria mão de forma nenhuma de atender meu paciente durante 1, 2 horas para ele sentir ali tranquilo, acomodado, para ele conseguir ter segurança. Ótimo. Então é importante que você defina o que você valoriza como importante. Por quê? Para quando você for fazer algum tipo de comunicação no rede social, no Instagram, você não passar por cima dos seus valores. Aliás, eu acredito muito na seriedade. Então talvez não seja interessante você fazer um conteúdo ali mais humorístico, usar sarcasmo. É legal você usar um conteúdo mais sóbrio, mas que também desperte o interesse do paciente. Então os seus valores têm que estar alinhados com o que você está fazendo na rede social e com a sua estratégia de marketing. Outro ponto importante. Como que você quer ser visto pela audiência? Como que você quer ser visto pelos seus futuros pacientes? Você quer que eles te vejam como? Então a gente não para pensar como que você quer se posicionar. A pessoa começa a produzir conteúdo e não sabe ali como que ela quer ser vista, qual imagem que ela quer passar. E quando eu falo de posicionamento, não tem nada a ver ali com você criar um personagem, você criar ali alguma coisa que não é real, não tem nada a ver com isso. Quando eu falo para você pensar no seu posicionamento, é você entender ali o que você é e o que você quer passar para as pessoas do que você é. Então, por exemplo, eu ali quero ser visto como um médico que está junto ali do paciente, que tem um tratamento ali mais humanizado. Eu quero ser visto pelo meu paciente com um médico mais moderno, que vai ter uma abordagem diferente de tratamento. Eu quero ser visto pelo meu paciente como alguém mais descontraído, que leva as questões com mais humor, com mais leveza. Ótimo. Então, você precisa entender como que você quer ser visto por esse paciente para que o seu conteúdo fortaleça isso. E uma coisa que não pode acontecer é você ter vários posicionamentos diferentes. Então, por exemplo, no Instagram você tem um posicionamento tal, no TikTok tem outro. E presencialmente é completamente diferente. Eu não posso ter uma divergência de posicionamento. É importante que tudo esteja alinhado. Ou seja, que eu entre no seu site, que eu entre no seu Instagram, que eu chegue no seu consultório e o seu posicionamento seja o mesmo. Isso vai fazer com que o paciente fortaleça a sua marca na cabeça dele. Não vai ser ali algo que vai quebrar uma expectativa. Eu achei que o Dr. Fulano era assim. Eu achei que o Dr. Fulano era daquele outro jeito.
Então, é fundamental que você alinhe todo o seu posicionamento e defina isso antes. Então, vamos lá, recapitulando. Como que você vai fazer para desenvolver o pilar do marketing médico pautado no estudo do seu negócio? Diferencial competitivo. Por que eu devo me contar por você? Segundo, quais são as forças do seu negócio? O que você tem ali que é um diferencial, que é muito bom, que você faz melhor do que os seus concorrentes? Terceiro, como que eu vou contornar as minhas fraquezas? E depois eu preciso listar as minhas fraquezas. Pode ser, não consigo gravar vídeo, não tenho um consultório próprio, estou numa localidade que tem difícil acesso. Tá bom, como é que eu vou contornar isso? O que você valoriza como importante para o seu negócio? Então, quais são os seus princípios, os seus valores, o que você não abriria mão de jeito nenhum e qual que vai ser o seu posicionamento. Então, muitas pessoas falam do marketing médico, isso é uma coisa que a gente tem ali que acontece bastante, como se fosse somente trazer paciente. Marketing médico é o que? Vamos botar uma campanha, vamos fazer um post e acabou. Vamos definir o seu conteúdo e ponto final. Não. Tudo que envolve o seu negócio envolve ali o marketing médico. Tudo. Principalmente sobre o seu consultório. Então não é só a gente chegar, fazer uma publicação, não é só chegar, gravar um vídeo, não é só chegar e fazer uma campanha de Google. Isso é a parte final. Isso qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa entra no Google e coloca uma campanha para rodar. Qualquer pessoa impulsiona um vídeo. Qualquer pessoa publica um vídeo no Reels, publica um vídeo no TikTok. Qualquer pessoa faz isso. Agora, o que é importante? Você entender por que você está fazendo isso e como que isso está alinhado com a sua estratégia. Como que isso está alinhado com os seus objetivos. Essa é a dificuldade. É aí que está o ponto-chave e que a maioria das pessoas erra ou não dá bola, não dá atenção. E isso é o primordial. O publicar vai ser a última parte. Então, o que tem a ver estudo de negócio com o marketing médico? Tudo. Sem o estudo do negócio, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei por que eu estou fazendo. E eu não sei ali o que eu vou fazer. Então, eu estou fazendo coisas completamente aleatórias. Então, a primeira coisa é, vamos lá. Pilares do marketing médico, recapitulando. Primeiro, estratégia, público, canal e conteúdo. Segundo, estudo de negócio. Ponto muito fundamental aqui é você compreender qual que é o seu business plan, qual que é o seu plano de negócio. Isso antes de pensar em marketing propriamente dito. Por quê? Às vezes a gente começa ali a fazer uma campanha e eu não sei como que eu vou ganhar dinheiro. A minha consulta ela custa R$100. Eu vou investir R$5.000 em marketing, tá? Quantos pacientes eu preciso atender para eu ter retorno? Se eu faço uma cirurgia e eu ganho R$15.000 líquido e eu invisto 5.000, tem muito mais chance de eu ter retorno do que eu cobrar R$100 na consulta e investir R$5.000. Então, eu tenho que adequar os meus investimentos, eu tenho que adequar o tempo que eu vou dedicar, eu tenho que adequar aonde que eu vou estar anunciando a realidade do meu consultório. Isso envolve precificação, isso envolve os custos envolvidos, isso envolve o retorno que você vai ter das campanhas de marketing que você está fazendo. Então, sem isso daqui, o que acontece? A gente fica cego. A gente não tem noção se vale ou não a pena investir, quanto investir, como investir. Então, você vai sentar e vai definir como que você vai ganhar dinheiro no seu negócio. Como que você vai ganhar dinheiro no seu consultório. Para que o investimento em marketing seja algo que dê retorno para você. Então, defina ali, entenda a sua precificação, entenda quantos pacientes ali você precisa atender para que você consiga bater ali, ficar no 0 a 0 na parte de finanças, para você começar a construir sua marca. Então, a gente não consegue pensar em marketing sem pensar em plano de negócio, sem pensar ali em retorno financeiro, sem pensar em toda essa estrutura. Isso é fundamental. Entrando aqui mais a fundo na parte do DNA do paciente. O que seria compreender o DNA do paciente? 3 pilares principais. O primeiro deles é escolher o seu público-alvo. Então, para quem que eu vou me comunicar? Dentro disso, eu vou entender quais são as informações demográficas desse público. Então, idade, gênero, localidade. Se eu não atendo por telemedicina, eu vou ter que definir um raio dos pacientes em que eu vou atender. Então, se eu atendo ali uma cidade grande, eu posso colocar um raio de 3 km, já tem uma densidade ali demográfica muito grande. Tem muitos possíveis pacientes no raio de 3 km. Agora, se eu pegar uma cidade pequena, uma cidade do interior, 3 km não é nada.
Eu vou ter que colocar um raio de 20, 30, 40. Tem cliente que tem raio de 100 km e ele consegue paciente em 100 km. Então, eu tenho que entender quem é meu paciente para eu entender como que vai ser a localidade do meu atendimento e a localidade do meu marketing, para quem que eu vou direcionar esse meu conteúdo. Caso eu atenda por telemedicina, aí o Brasil, o mundo é pequeno, eu consigo atender todo mundo. Então, isso vai ser fundamental. E olha, para eu saber se eu atendo telemedicina ou não, isso está ligado com o quê? Com o seu plano de negócio. Então, sem o plano de negócio, eu não consigo definir qual que é o meu público. Sem definir o preço da minha consulta, eu não consigo definir meu público. Sem definir quanto que eu quero ganhar, qual que vai ser minha margem de lucro, eu não consigo definir meu público. Então, tá tudo ligado. Eu vou precisar definir o meu negócio antes de eu começar a pensar em marketing e começar a pensar em qual que vai ser o público-alvo que eu vou estar atingindo. Dentro do público-alvo, além da parte demográfica, eu vou analisar profundamente os seus interesses. Qual que é o segredo para que você consiga ter um conteúdo extremamente interessante para a sua audiência? É que você conviva com ela. Quando você convive ali com o seu público-alvo, se meu público ali são, por exemplo, idosos, e eu estou ali atendendo no consultório todo dia idosos, eu começo a entender a forma como eles se comunicam, eu começo a entender o que eles gostam de ver, o que eles não gostam de ver, o que eles estão falando sobre. Então, quando eu defino assim essa minha audiência, para eu compreender os interesses, dores, dúvidas, é importante que eu tenha esse contato, que eu tenha esse convívio. Com isso, eu vou anotando as informações, eu vou colhendo feedbacks, eu vou explorando ali os temas que as pessoas têm interesses ou dúvidas. Então, vá para o campo de batalha. A melhor forma para você colher essas informações é estando perto e estando junto da sua audiência. E aí vai ser uma coisa muito mais real. Você ficar supondo que a sua audiência vai querer saber sobre o assunto X ou sobre o assunto Y, vai ser uma coisa que não vai ser tão exata. É muito melhor que o seu público te informe ali o que ele quer ver e o que ele quer consumir. Outra parte importante e outro pilar do marketing médico é você entender qual é a jornada de compra desse paciente. Como que a gente faz isso? Através de duas formas. Primeira é, eu preciso entender qual que é o nível de consciência que esse paciente tem sobre a minha consulta e sobre o meu atendimento. Como assim? Existem 5 níveis. O inconsciente, o consciente do problema, o consciente da solução, o consciente do produto, que a gente pode colocar consciente da consulta, e por último, o consciente da marca e da empresa, a que eu posso colocar consciente do médico. O que acontece? O que isso tem em relação com a jornada de compra? Pode ter um paciente que, por exemplo, ele não sabe que a forma como ele dorme interfere no estresse dele do dia a dia. Então ele não sabe, ele não está nem procurando um médico, ele nem sabe que ele tem um problema. Ele só está estressado no dia a dia dele. Então, quando eu informo ele que o sono está diretamente ligado com o estresse, ele começa a ficar consciente do problema. Então, ele já sabe que ele tem um problema. Então, aquele paciente que é inconsciente, que ele não sabe ali que ele tem um problema, que ele não está procurando um médico, não está procurando uma consulta, ele não vai te procurar no Google. Então, se você descobriu que o seu paciente ele não sabe que tem um problema, não adianta você publicar conteúdo no Google. Não adianta. É importante que você use alguma rede social que desperte nele esse interesse. Então, que você produza um conteúdo que informe ele sobre aquele problema que ele tem e ele nem sabia. Então, aí entra TikTok, Instagram e Shorts. Então, plataformas ali que você consegue informar e conscientizar essa pessoa. O segundo nível é o consciente do problema. Então, ele sabe que ele tem uma dor. Então, olha, cara, eu estou com muita dor de cabeça. Eu estou com muita dor no ombro. Então, ele sabe que tem a dor, só que ele não quer procurar um médico. Ou ele não sabe que tem que procurar um médico. Eu estou com dor de cabeça. Tá doendo, mas eu não sei. Talvez eu procure no Google. Por que temos dor de cabeça? Como que a dor de cabeça funciona? Eu ainda não sei ali o que eu tenho que fazer para isso. Então, o que é importante? Para esse paciente, é muito parecido com o segundo. Só que tem uma pequena variação. Por quê? Eu sei que eu tenho dor de cabeça, só que eu não sei o que eu vou fazer. Eu posso publicar também um conteúdo no Instagram, no Shorts, no TikTok, para falar que se você tem dor de cabeça, isso pode ser isso, isso e isso.
É muito importante você saber que não é normal você viver com dor de cabeça. É muito importante que você saiba que dor de cabeça não é normal sentir isso de maneira crônica. Então, ótimo, eu vou me conectar com essa pessoa e vou aprofundar ali o nível de consciência dela para que ela saiba que ela precisa procurar um médico. Então, eu posso usar essas plataformas. Mas eu também posso usar o Google e o YouTube. Por exemplo, essa pessoa ela pode procurar no YouTube ou no Google principais queixas ou principais consequências da dor de cabeça. Eu digitei no Google. Se tiver ali algum texto de algum médico me explicando sobre as consequências da dor de cabeça, eu vou criar afinidade com esse médico. Eu vou ver valor ali e talvez eu entenda que eu precise procurar um médico. Ou eu posso também procurar no YouTube sintomas da dor de cabeça ou o que acontece se tem dor de cabeça por mais de um mês. E eu posso me deparar com um vídeo de um médico explicando sobre dor de cabeça. Maravilhoso. Então, nesse caso, eu tenho duas opções. Usar as redes de busca informando sobre aquela questão que o paciente está procurando. Ele não sabe que ele procura um médico, mas ele está buscando informação. Ou trazer essa informação através das redes sociais, informando e se conectando com esse paciente. Se você tem dor de cabeça, se você tem dor no ombro, então eu crio ali já, nas primeiras frases do meu conteúdo, algo que segmente esse público. Outra camada é o consciente da solução. Por quê? Ele já sabe que ele precisa procurar um médico. Só que ele não sabe qual médico procurar, ele não sabe certo tipo de especialidade, só que ele sabe que ele precisa de um médico. Ele sabe que ele precisa de uma ajuda profissional. Então, por exemplo, eu estou muito estressado, não consigo mais me concentrar, então eu sei que eu preciso marcar consulta com um médico, só que eu não sei qual. Então, é interessante que, nesse caso, você procure ali produzir conteúdos que informem esse paciente da especialidade, de qual caminho que ele deve percorrer, do que ele precisa saber sobre a consulta, sobre o atendimento, sobre o acompanhamento daquilo que ele está sentindo. Então, ele já sabe que ele precisa procurar um médico, só que ele ainda não sabe qual médico. Ele não sabe qual especialidade ele deve vir atrás. Então aqui faz sentido você usar o Instagram. Então usar o Instagram faz muito sentido para você informar ele sobre esse ponto. Outro ponto importante é quando ele já sabe que ele precisa da sua especialidade. Então eu tenho dor no ombro e eu sei que eu preciso procurar um ortopedista. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no Google, vou procurar ortopedista e eu vou clicar no primeiro que aparecer. Então, nesse caso, quando o paciente já está te procurando, ele já quer a sua especialidade, basta você aparecer para ele na hora certa. Então, nesse caso em específico, faz muito sentido que eu esteja em algum buscador, seja ele no Google ou no YouTube, mas eu vou dar um foco aqui, uma ênfase no Google. Então, se o paciente já sabe que ele procura a sua especialidade, ele procura um cardio, um otorrino, o que é legal? Um psiquiatra, que você se posicione de maneira adequada no Google, tá? O que é importante? A LED, olha, no Google tá vendo muito paciente de convênio, no Google tá vendo muito paciente ali que não quer ali pagar consulta ou não é o público-alvo que eu quero. Então, você vai buscar esse paciente em níveis de consciências passados, anteriores. Então, ao invés de me posicionar no Google, eu vou despertar o interesse em pacientes que ou não sabem que tem um problema, ou que sabem que tem um problema, mas ainda não conhecem a solução. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de eu ficar guerreando aqui com outros profissionais, o que eu vou fazer? Eu vou despertar o interesse nesse meu paciente antes e, a partir deste ponto, ele vai se conectar comigo e querer marcar consulta. Então, eu mudei ali a jornada. Eu tinha uma jornada que esse paciente, eu ia estar concorrendo com vários, agora eu mudei e eu não estou concorrendo com ninguém mais. Então, quando o paciente está consciente do produto, o que é legal? Que você se posicione no Google, porque ele já está procurando por você. Se isso fizer sentido dentro do seu plano de negócio, dentro da estrutura que você construiu, ótimo, excelente. Se você tem ali um atendimento no WhatsApp muito bom, se você tem um site muito bom, faz sentido você entrar no Google, porque você vai ali otimizar o investimento que você está colocando. E o último é consciência de marca e empresa. Eu quero ser consultado pelo Dr. Fulano. Nesse caso, o que é legal? Que você tenha uma mínima infraestrutura digital. Por quê? Se eu quero ser consultado com você, possivelmente alguém falou, olha, vai no Dr. Fulano, ele é muito bom. Então, eu já sei quem eu quero. Eu quero esse médico, eu quero essa médica.
que eu vou fazer em geral? Eu vou procurar ali, talvez, antes de ir na consulta, informações sobre esse médico. Então eu vou entrar no Instagram, procurar o perfil dele, eu vou entrar no Google, vou procurar o perfil dele para ver se ele tem algum site ali. Então, nesse último caso, é legal que você sempre deixe pronto a estrutura digital que você vai ter. O seu consultório, ele saiu somente do físico, ele também entrou na parte digital. Então o seu Instagram é uma extensão do seu consultório físico. O seu site é uma extensão do seu consultório físico. Então é legal que você feche ali todas as possibilidades do seu paciente te encontrar. Então, o que é legal? Todo médico tem que ter um site e um perfil no Instagram. E um Google Meu Negócio. Esse é o básico. Todo médico tem que ter um site, que seria uma landing page, um site de uma página só. Tem que ter um perfil no Instagram. Para quê? Para quando o paciente entrar ali, ele ver que tem alguma coisa, ele entrar e gerar confiança. E terceiro, é importante ali que ele tenha um Google Meu Negócio, principalmente para quem atende em consultório local. A teleconsulta também é interessante? Mas para quem atende localmente em consultório, chega a ser primordial. E, além de eu entender qual é o nível de consciência do meu paciente e linkar isso com a minha estratégia, eu tenho que entender e responder algumas perguntas. A primeira delas é, por que o meu paciente me procura? Segundo, aonde o meu paciente me procura? E terceiro, como o meu paciente me procura. Então, por exemplo, por que meu paciente me procura? Porque ele foi indicado por outro especialista. O meu paciente me procura porque ele está com uma dor e ele quer solucionar a dor que ele tem. O meu paciente me procura porque ele se interessa em consumir conteúdo sobre o tema que eu falo. Ótimo. Segundo, onde que meu paciente me procura? Ele me procura no TikTok, porque ele vê conteúdo lá. Ótimo. Ele me procura no Instagram. Ele me procura no YouTube. Então, onde o paciente está me procurando? Ele me procura em outra plataforma. Ótimo. E terceiro, como que o meu paciente me procura? Ele procura o quê? Ele bota médico, dor no ouvido. Ou ele procura otorrinolaringologista. Ou ele procura médico para a pele. Ou ele procura ali dermato. O que esse paciente procura? Qual que é a forma como ele procura? O que ele digita ali? Ele está no Instagram. Como que ele faz ali para te achar? Ele fica rolando ali até achar algum conteúdo que ele gosta e ele vai lá e começa a acompanhar o perfil. Então eu preciso entender por que o meu paciente me procura, aonde o meu paciente me procura, aqui eu estou falando sobre plataforma e terceiro, como que esse paciente me procura. Quando eu falo do Google, eu estou falando quais são as palavras que ele usa. Quando eu estou falando no Instagram, significa o que ele faz na plataforma, como que ele consome o conteúdo dentro dessa plataforma. Com isso, eu consigo compreender a jornada de compra do meu paciente. E viram que está tudo linkado. Então, para eu conseguir compreender como que eu vou produzir conteúdo em cima, ou como que vai ser a minha estratégia de marketing em cima da minha jornada do paciente, eu tenho que entender se isso vai ser viável para o meu consultório, então eu tenho que ter um estudo de negócio. Eu tenho que entender quem é meu paciente, então eu tenho que entender o DNA do paciente para eu entender sobre a jornada, como que ele faz, onde que ele procura. E eu preciso entender sobre conteúdo, canal e público. Então eu preciso que esteja tudo linkado. Saber sobre as plataformas, os tipos de conteúdo, as linhas que eu vou seguir, quanto que eu vou cobrar, qual que vai ser o preço da minha consulta. Eu preciso ter essas informações para que a partir disso eu consiga desenvolver a minha estratégia de marketing. E o último ponto, mais importante, é eu conseguir ter o meu funil de vendas. Então, se meu paciente me procura no Google, como que eu vou conseguir definir esse meu funil? Eu vou perguntar, olha, eu vou estar ali produzindo conteúdo no Google, vou ter um site no Google. Tá, esse paciente ele entrou no site. O que ele vai fazer? Ele vai ter que apertar o botão de agendamento. Tá, o que ele vai ter que fazer depois? Ele vai mandar mensagem no WhatsApp. Depois o que ele vai fazer? Ele vai agendar a consulta. Depois que ele agendar a consulta, o que ele vai fazer? Ele vai ir na consulta. Então, viu que eu mapeei as etapas que eu tenho contato com esse meu paciente? Por que eu estou fazendo isso? Porque definindo meu funil de vendas, eu vou conseguir saber ali o que dá certo e o que não dá certo. Todo médico tem que ter metrificado o seu funil de vendas. Sem exceção, todo médico tem que ter metrificado o seu funil de vendas. Ele tem que saber quantos pacientes que mandam mensagem são aqueles que agendam a consulta. Ele tem que saber quantos pacientes que mandam um direct para ele
vão lá e são consultados por ele. Ele tem que saber quantas pessoas que buscam ele no Google, que entram no site dele. Então é importante que eu saiba ali quais são as métricas de cada etapa que eu tenho no meu funil de vendas. Porque somente assim eu consigo identificar qual que é o problema e aonde que eu devo investir o meu tempo. Se eu descobrir que o problema é na parte da venda, o que eu vou fazer? Eu vou treinar melhor minha secretária, eu vou desenvolver um script de vendas melhor, eu vou capacitar melhor a minha equipe. Se eu descobrir que o meu problema é que não estão vindo pacientes suficientes, eu vou aumentar o meu investimento em marketing, eu vou melhorar a minha produção de conteúdo, eu vou ter outro canal ali de vendas que eu vou testar. Então eu estou no Google, eu também vou produzir conteúdo para o Instagram. Então eu preciso do meu funil metrificado para eu entender quais vão ser as minhas ações para captar os pacientes da melhor forma possível ou para dar mais retorno para o meu consultório. Por exemplo, eu não estou investindo R$0 no Instagram, só que a maioria dos meus pacientes que fecham uma consulta particular vem do Instagram. E eu estou investindo R$1.000 em Google e eu não estou conseguindo fechar pacientes. Talvez faça sentido, ao invés de investir no Google, eu investir no Instagram, porque é ali que está me dando retorno. Então eu tenho que metrificar todos os funis de vendas que eu tenho, para que eu saiba onde eu vou alocar o meu tempo, aonde eu vou alocar a minha energia, aonde eu vou colocar os meus recursos financeiros, para que isso consiga me promover o retorno adequado, o retorno interessante. Então, é fundamental. O que é importante que você faça para você metrificar o seu funil de vendas? Primeiro, entender quais são as etapas que o seu cliente percorre e como é que você vai fazer para ter essa informação. Lembra que você traçou a jornada de compra? Ótimo. A partir da jornada de compra, você vai começar ali a tomar algumas decisões. Por exemplo, o meu cliente me procura no Google, ele me procura. O meu cliente se importa se vai ser eu que vou atender ele ou se vai ser outro médico, ele não se importa com isso. Ótimo. Então talvez faça sentido eu me posicionar no Google, caso ali eu tenha ali um preço, eu atendo um convênio competitivo. Por quê? O paciente vai entrar, o que tiver melhor posicionado ele vai clicar, o que atender ele mais rápido ele vai agendar a consulta. Ótimo, perfeito. Esse meu cliente, esse meu paciente, ele usa as redes sociais? Se ele usa, quais são elas? Ótimo, olha, ele usa o Instagram, ele usa o YouTube. Ótimo, interessante. Depois que ele descobre que ele precisa do meu serviço, em quanto tempo ele agenda uma consulta? Por exemplo, uma cirurgia plástica, o paciente não descobre que o cirurgião plástico faz ali a consulta, faz o atendimento e no dia seguinte está marcando consulta para colocar, por exemplo, uma prótese de silicone. Não. Essa paciente, ela entra em contato com o médico, ela fica ali 1, 2, 3 meses acompanhando ele e só depois disso ela vai lá e agenda uma consulta. Então, a jornada dela tem um tempo. Já, por exemplo, uma pessoa que está com alguma lesão na pele, é mais rápido. Olha, eu estou com uma lesão na pele, eu vou procurar rapidamente uma dermatologista. Então, eu tenho que entender em quanto tempo meu paciente, depois que ele me descobre, ele agenda uma consulta. Por quê? Se esse tempo for muito longo, eu tenho que ter pontos de contato com o meu paciente. Então, se meu paciente demora ali para agendar uma consulta depois que ele me conhece, faz sentido eu investir na produção de conteúdo. Se esse paciente, assim que ele descobre que ele precisa de mim, ele já marca uma consulta de maneira mais rápida, de maneira mais instantânea, faz sentido eu buscar ali e estar presente no Google, por exemplo. Então, o que eu vou fazer para definir o funil de vendas que você vai usar? Se o seu cliente procura no Google, se o seu cliente se importa com quem vai atender ele, se o seu paciente ele usa as redes sociais e quais que ele usa, depois que ele descobre do seu serviço, depois que ele descobre que você existe, em quanto tempo ele marca ali a consulta, depois que ele descobre o problema que ele tem e, por fim, você vai listar isso tudo nas etapas que ele percorre até agendar essa consulta. Então, qual que é o passo a passo que ele percorre e como que você vai fazer para você ter métricas nesse passo a passo para você entender aonde que você vai melhorar. Danilo, eu aconselho investir em tráfego desde o início, tá? Desde o dia zero. Lógico que eu não aconselho você já chegar, por exemplo, investindo um valor que vai realmente impactar o caixa do consultório ou o caixa pessoal. Então, o que eu indico? Quando você for investir em tráfego, investe um valor que você consegue manter ele ao longo de vários meses.
Por exemplo, eu consigo investir R$ 1.000 por mês e isso não vai alterar em nada ali a minha vida. Eu consigo investir constantemente. Por quê? Primeiro que, com o tráfego, eu garanto que eu não dependo das plataformas. Então, se o Instagram, por exemplo, mudar o algoritmo dele, eu não tenho que ficar me adaptando. O tráfego ele vai estar ali sempre funcionando, está sempre entregando para as pessoas. No Google, eu sei que eu vou estar sempre pessoas procurando ali por mim, então eu vou estar sempre aparecendo. Então eu gero uma segurança ali para o médico quando eu tenho investimento em tráfego frequente. Então eu aconselho desde o dia zero o médico ele investir em tráfego, só que ele pode começar com um valor menor, que seja sustentável, e conforme ele for tendo retorno, ele vai aumentando esse valor ao longo do tempo. Fazendo aqui um resumão geral e como é que você faz para montar a estratégia de marketing a partir dos pilares do marketing médico, que esse é o conteúdo do nosso consultório referência de 2, que é o nosso episódio 2 de hoje. O que você vai fazer? Primeiro, para definir a sua estratégia, você precisa fazer o estudo do seu negócio, que significa qual é o preço que você vai cobrar, quais são as forças do seu negócio, quais são as fraquezas do seu negócio, quais são seus diferenciais competitivos, como que você quer ser visto, como que você vai fazer. Pronto, estamos de volta. O que você vai fazer então para montar uma estratégia adequada de marketing médico? Algo que seja eficiente. Primeiro, estudo do negócio. Então entender como que você vai ganhar dinheiro. Quanto que você cobra na consulta, quanto que você tem de lucro na consulta, como é que você vai se posicionar, quais são os diferenciais, as forças, fraquezas. Você vai fazer um estudo do seu negócio. Para quê? Para eu saber quanto investir em marketing, quanto que eu tenho que investir para ter retorno, quantos pacientes eu preciso atender para ter retorno ali no meu negócio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um estudo do negócio. Não pule essa etapa. Eu sei que é muito legal produzir conteúdo, é muito legal ter paciente, é muito legal ver ali o WhatsApp bombando de mensagem, mas se eu não tiver um estudo de negócio antes, eu posso estar jogando fora. Eu posso ter várias mensagens e estar tendo prejuízo ali no meu negócio, no meu consultório. Então a primeira coisa é estudo do negócio. Segunda parte, DNA do paciente. Quem que eu quero atender? Qual é o meu público-alvo? Qual é a minha persona? Ou seja, qual que é a idade, qual que é o gênero, qual que é a localidade onde esse paciente mora. Eu tenho que entender isso para quê? Para a partir disso eu entender quais são as dores, desejos e interesses desse paciente. Quais são os conteúdos que ele consome, o que ele gosta de consumir, quais são as dúvidas que ele tem sobre a minha cirurgia, sobre o meu procedimento. Então eu tenho que entender o DNA do paciente. Próximo passo, jornada do paciente. Esse paciente, o que ele percorre antes de chegar até minha consulta? Ele já sabe que ele precisa de mim? Ele não sabe que ele precisa de mim? Ele está procurando médico? Ele não está procurando médico? Ele tem um problema? Ele não tem um problema ainda? Ele sabe que tem um problema? Então eu tenho que entender qual que é o nível de consciência que esse paciente tem sobre a minha consulta e sobre a minha especialidade. Ponto importante agora você vai fazer. O que você tem que definir? Como o seu paciente te procura, onde ele te procura e como. Então, o seu paciente, ele te procura por quê? Ele me procura porque ele precisa de um médico. Ele me procura ali porque ele quer consumir um conteúdo sobre aquele tema. Onde ele está te procurando, para você definir qual vai ser a rede social e o canal onde você vai estar ali investindo no seu marketing e como. Qual é a forma que ele está te procurando para eu entender aonde que eu vou ali estar presente. E, por fim, você vai definir o funil de venda, que basicamente são as etapas que o seu paciente vai percorrer do momento que ele te conhece até o momento que ele marca uma consulta. O que eu tenho que fazer? Ter métricas em todas essas etapas para que, a partir dessas métricas, eu saiba aonde melhorar. Se um post deu certo, se não deu certo, se um vídeo deu certo, se outro vídeo não deu certo. Então eu tenho que ter métricas nessas etapas para eu ter uma estratégia de tráfego ou uma estratégia ali eficiente de marketing médico. Então esse é o pilar. Não tem como eu pensar só em publicar um conteúdo no YouTube, no Google, no Instagram. Não, essa é a última parte. Todo o resto é elaborar essa estratégia. Muito obrigado aí, Danilo. Na quarta-feira que vem, às 19 horas, essa foi especificamente na quinta, mas quarta-feira que vem, 19 horas, nós temos o conteúdo 3, que vai ser as principais estratégias de marketing
para o seu consultório. Então a gente vai entrar em cada especialidade e vai definir quais são as estratégias que são mais adequadas a cada perfil e a cada realidade do médico. Então é isso e aguardo vocês na semana que vem. Qualquer dúvida, podem mandar no direct. Eu agora estou saindo um pouco dos bastidores e estou começando aqui a produzir conteúdo, a gravar conteúdo para vocês. Então eu ficava ali atrás das câmeras, atrás da estratégia, atrás da gestão dos consultórios e agora eu decidi compartilhar também um pouco com vocês. Então qualquer dúvida que tenham, pode mandar direct, pode mandar mensagem, que vai ser um prazer estar ajudando vocês. É isso e até terça-feira com a professora Simone Pomponé, é a nossa live em conjunto, minha parceira no digital, e toda quarta-feira é minha live sozinho. É isso e até semana que vem.